muito bem-vindos. Está na frente, Vinícius? Está ótimo. Isso aqui está atrapalhando? Não, de jeito nenhum. Ai, minha filha. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem bíblica também bastante conhecida. É a ressurreição da filha, solução para o desesperado. Capítulo 5, versículos 21 a 24. Depois a gente pula e vai para o 35 a 42. Se bem que eu acho que eu coloquei tudo, que é para a gente sentir o que é a interrupção. Diz assim: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Esse é o 25, eu não pulei. Aconteceu que Jesus está indo com Jairo, não é? Para a gente entender o contexto. Jairo chega, eu vou tirar esse daqui, meu filho. Pode ficar melhor. Assim. Isso, obrigado. Jesus está indo com a multidão, no meio da multidão. Jairo chega, se ajoelha aos pés de Jesus, pede para Jesus para ir com ele para curar a filha dele. Enquanto Jesus diz: tudo bem, eu vou com você. Enquanto Jesus diz que vai com ele, chega uma mulher, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão. Então nesse momento Jesus está tentando sair do meio da multidão com Jairo para ir orar pela filha dele. Aí a mulher vai e toca em Jesus, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão. Agora imagina você no meio da multidão, todo mundo querendo tocar nele, porque era assim que acontecia. E ele para, Jairo desesperado: vamos embora, Jesus, vamos embora. Ele para e diz: alguém me tocou. No meio da multidão. Perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aí continua a história de Jairo. No versículo 35 continua: Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Em outras versões diz: não temas, crê somente. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Jesus primeiro tinha a multidão, tinha todos os discípulos ali, e Jesus só separou 3. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Uns choravam e outros pranteavam. Ao entrar, lhe disse: não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, eram com ele quem são Pedro, Tiago e João. E entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Levantou-se e começou a andar. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E mandou que ele mostra 3 milagres de Cristo diferentes.
Se você depois em casa for ler esse capítulo, ele tem 3 milagres. O primeiro é de libertação. No começo do capítulo, o primeiro milagre é o do endemoniado gadareno. Um milagre de purificação, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. E em terceiro lugar, o milagre da ressurreição da filha de Jairo, que é o que nós vamos ver hoje. Esse milagre aconteceu na vida e na família de um homem, Jairo, um dos principais da sinagoga, o chefe da sinagoga. Comecemos por compreender alguns dos significados de termos usados nesse texto. Sinagoga, escrituras, como também de tribunal para os casos judiciais comuns. Então a sinagoga tinha aqui, essa igreja aqui só não tem o terceiro, né? Mas os 2 primeiros servem de lugar de ensino, lugar de culto, e aí também os casos judiciais mais comuns, eles decidiam ali mesmo. Para isso existiam os chamados sinedrins, que é uma variação do termo sinédrio, né? Eram pessoas qualificadas e de destaque, nomeadas para julgar. Esses sinedrins compunham o chamado sinédrio. Essa era a figura de um sinedrim. E aqui o sumo sacerdote, ó, quando vocês verem direitinho, era como Jairo se vestia quando ele estava lá. E esse homem que está falando era um sinedrim. Esse grupo de sinedrins tinha seus presidentes, a quem chamavam de principais, mas tinham para além da função de juízes, decidindo e proferindo sentenças. Também possuíam lugar de destaque na liturgia da sinagoga, escolhendo quem lia as escrituras e fazia outras coisas dentro daqueles rituais. Vendo então que Jairo era pessoa influente e importante na sociedade secular e religiosa daqueles dias. Então nós vemos que quem se aproximou de Jesus e quem se jogou aos pés de Jesus não foi um mané qualquer. O cara realmente era uma pessoa importante na sociedade, importante na vida religiosa daquele local. Jairo tinha muito prestígio. Jairo ocupava posição de destaque. Ele era um homem muito conhecido na região, mas Jairo vivia um momento crítico. Nós podemos imaginar que Jairo ia para a sinagoga todos os dias e ao chegar em casa, ele se reunia a sua família. A filha de Jairo não estava bem. Ele certamente levou a menina aos médicos e eles a desenganaram. Jairo também certamente oferecia sacrifícios lá na sinagoga. Ele levou a menina para casa para esperar a morte dela, porque no versículo 23 ele a chama de moribunda. Não se desespere, porque alguém por quem você ora parece um caso perdido. Ele ou ela é um projeto nas mãos de Deus e Deus vai trazer para a casa dele. Não se desespere. Lá estava Jairo, arrasado, e ele vê pessoas passando, correndo e gritando em frente à casa dele. Eu posso imaginar a cena. Jairo em casa com uma moribunda chorando com a mulher a essa altura do campeonato. Tinha feito tudo o que ele podia, tudo que o dinheiro podia fazer, tudo que a religião podia fazer, estava nas mãos de Jairo. Jairo fez e não adiantou nada. Então ele ouve aquele burburinho, as pessoas passando, correndo lá em direção, em frente à casa dele, em direção ao mar. E passa um monte de gente gritando e correndo. As pessoas iam para os lados do mar porque tinha chegado alguém. Deve ter dito a Jairo que aquele homem que chegara era poderoso, era cheio de autoridade. Eu imagino que ele deve ter dito: que horroroso é esse? Por que vocês estão passando aqui, gritando e correndo? Quem é essa pessoa que está chegando? Jairo sabia quem era Jesus. É claro que o principal da sinagoga sabia quem era Jesus. O agitador que andava curando pessoas, inclusive no sábado. O que era contra a religião e o legalismo judaicos. Jairo pensa: está aí a solução para o meu desespero. Jairo rompeu com a religião e o legalismo e foi atrás de Jesus. Jesus é sempre a solução. Quando não há mais nada ou ninguém que te ajude, quando não tem mais jeito, Jesus é sempre a solução. Não é o dinheiro, não é a religião, não são os amigos. Nós vimos que tudo isso Jairo tinha à mão.
Essa metáfora deixada nessa passagem é para que a gente saiba que nada disso adiantou. Nada. Ele tinha dinheiro, tinha religião, tinha amigos, tinha família, tudo isso. Lá foi o chefe da sinagoga correndo em direção a Jesus. Quando viram Jairo correndo, eu fico vendo a cena dos religiosos. Eles devem ter ido atrás de Jairo para ver e murmurar. Todo religioso é murmurador. Ele aponta os defeitos dos outros. Ele deve dizer, lá vai. Olha lá, Jairo, você enlouqueceu, meu filho. Você está indo atrás desse agitador. Esse homem não é nada. Quem é esse homem? Você é um homem importante. Você é o principal da sinagoga. Então você larga todos os nossos rituais e você vai atrás desse cara, esse agitador, esse cara que anda agitando tudo, que é contra a nossa religião. Esse homem não é nem de Deus. Porque era assim que diziam de Jesus. Mas lá vem Jairo e os religiosos atrás. Eu imagino um monte de bajuladores tentando dissuadi-lo. Mas Jairo, pensa bem, você se expor desse jeito, as pessoas vão atrás de você para você resolver os problemas, as pessoas vão atrás de você para você julgar as causas delas. Imagina você se expor e se atirar aos pés de um nada como Jesus, porque Jesus não era importante. Jesus não tinha anel no dedo de formatura. Jesus não era nenhum principal de sinagoga. Jesus não era rico, né? Para cima e para baixo, curando gente, ele não era nada para a sociedade. E os religiosos atrás. Os religiosos devem ter ido atrás de Jairo para ver o que aconteceria, porque o religioso é curioso. Quando Jairo encontrou a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi jogar-se aos pés de Jesus. Os religiosos devem ter dito, está louco, é um traidor. Naquele momento Jairo abriu mão de tudo para estar com Jesus. Você tem percepção disso? Você imagina você, um homem importante, um governador de um estado, um presidente da república, um desembargador ou um ministro. Aí lá vem um cara que anda com a sandália suja, a roupa suja, não toma banho todo dia, o cara todo descabelado, porque lá naquele local venta muito, tem tempestade de areia, o clima é desértico. Ele disse que ele não tinha onde reclinar ele, com aquele monte de doido atrás dele, porque quem tinha dinheiro e posição não ia atrás de Jesus, ia cuidar da sua vida, não ia atrás de Jesus. Deve ter dito, fanático. Jairo estava na melhor posição para o ser humano na terra, aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus você conquista o melhor. Jairo abriu mão do preconceito para estar com Jesus. Tem gente que acha que o melhor lugar é nos palácios, como cantor, mas o melhor lugar para o ser humano é aos pés de Jesus. Seja ele quem for, governador, presidente, pastor, apóstolo, bispo, quem se lança aos pés de Jesus, entra na igreja triste e sai diferente, sai renovado, sai consolado. Você quer ver milagre na sua vida e na vida dos teus? Lance-se aos pés de Jesus. Jesus não olha poder, Jesus não olha dinheiro, Jesus não olha mestrado, não olha doutorado, não olha nome de família. Ele respeita quem se lança aos seus pés e atende às suas súplicas. A Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Se você quer ser honrado na sua profissão, na sua família, na sua igreja, aonde quer que você esteja, a Bíblia é muito clara. Adiante, ou seja, na frente da honra, vai a humildade. Foi cheio de lepra, vendo a Jesus, lançou-se aos pés dele e foi curado. Em Lucas 7:8, a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus e teve os seus pecados perdoados. Em Lucas 10:39, escolheu a melhor parte e isso não lhe foi tirado. Em Apocalipse 1:17, João disse que quando viu a Jesus, caiu a seus pés. Caímos aos pés de Jesus, depois ele nos toma nas suas mãos e nos usa. Caia aos pés de Jesus e ele vai mudar a sua vida. Ele vai usar você como um instrumento vivo. Jairo disse, Senhor, minha filha está enferma, moribunda, venha à minha casa. Então Jesus olha para Jairo e diz, eu vou com você. O versículo 24 diz que Jesus foi com ele.
E aí que a gente contou agora há pouco. Quando Jesus diz, eu vou com você, é a certeza de segurança, é milagre, é mudança. Jesus quer dizer para você hoje, eu vou com você. Você está aqui hoje porque um dia você se lançou aos pés dele e Jesus disse, eu vou com você. Hoje o rei está renovando a promessa e está dizendo para você, eu vou com você. Sabe por que vai dar certo e você vai vencer? Porque Jesus um dia disse para você, eu vou com você. Você vai porque Ele vai com você. Você vai ter vitória porque você está pensando em fazer alguma coisa. Jesus está dizendo para você hoje, eu vou com você, com você. Lá vão Jesus e Jairo rumo ao milagre. Lá vão os dois andando. O relato de Marcos começa a falar de Jairo e do seu pedido de socorro feito a Jesus. E quando tudo parecia que ia dar certo, lá vai Jesus e Jairo. Lá vão os dois. Jesus diz, eu vou com você, Jairo. E aí no meio da multidão, as coisas mudaram. Em tudo isso havia um propósito, um plano da parte de Deus. Quando aquela mulher apareceu, que Jesus, lá ia Jairo com Jesus. Aí Jesus para. É a mulher do fluxo de sangue. Mas tudo isso tem um propósito. O primeiro propósito era provar a perseverança de Jairo. E o segundo era mostrar a Jairo que não é ele quem diz o que Jesus tem que fazer. Quantos aqui têm dito a Jesus o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer para melhorar a sua vida? Quantas vezes nós fazemos isso? Olha Jesus, você se comporta, viu? Você faz assim e assado para a minha vida ficar legal, hein? Não é do teu jeito, é do meu jeito. O pedido de Jairo, para ser corretamente feito, deveria ser feito dessa forma. Senhor, minha filha está morrendo. Ajuda-me, por favor. Mas ao contrário, Jairo, habituado a liderar e a mandar, ele põe as mãos e as ares. Só tem o rogo-te. Porque o resto, olha, você vem agora, bota a mão na minha filha para ela ser curada. Ele quase pegou Jesus pela gola e disse, vamos embora, vamos embora. Cadê o povo para me ajudar a tirar Jesus do meio dessa multidão? Minha filha está esperando. Jairo tinha já idealizado o que Jesus devia fazer. Tanto que ele disse, vem, bota a mão sobre ela e ela vai ser curada. Não é isso que muitas vezes fazemos também quando oramos? Senhor, você faz assim dessa forma. Jairo tentou determinar o método de Jesus agir. E nós fazemos isso frequentemente. Hoje nós vemos muitos tentando imitar Jairo, usando e abusando de expressões. Fazerem como, eu vou determinar que eu vou passar nesse concurso, eu vou determinar que eu vou fazer isso, eu vou determinar que em 3 dias minha mulher vai voltar para mim, eu vou determinar que vai ser assim. Mas não é assim, irmãos. Olha o que Jesus fez na cruz. Senhor, Pai, se possível, afasta esse cálice. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia como ele ia sofrer. Mas tem gente que acha que Jesus disse isso, separação de Deus, e Jesus experimentou por alguns poucos minutos o que é viver separado de Deus. Tem gente que acha que porque morreu, para ser humano, ele experimentou a separação de Deus por um pouco. E Jesus disse, Senhor Deus, se possível, passe vontade. Como é que nós oramos? Nós pegamos Deus como santinho e ainda falamos mal dos católicos. Olha Deus, você cura minha filha, você arranja um emprego para o meu pai, olha Deus, você cura essa minha perna que está doendo, olha Deus, você me dá uma promoção lá no meu trabalho, olha Deus, mas faz aquele cara parar de me perseguir, hein? Aquela mulher que fala de mim, o Senhor fecha a boca do leão e põe os meus inimigos debaixo dos meus pés, castiga tudo, manda fogo em cima de tudo, não é assim? Nós fazemos assim com Deus. Qual é a diferença do santinho? Nenhuma. A gente só se chega a Deus para pedir, 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 e do nosso jeito. Olha como Ele fará. Um bom exemplo do que falamos agora é a passagem que trata da cura de Naamã. Naamã, o chefe do exército da Síria, no tempo do profeta Eliseu, também tentou fazer o mesmo com o profeta. Naamã era um homem importantíssimo. Deixa eu voltar aqui. Olha eu tirando. Olha aqui, ó. Ele aqui tirando a lepra e o guarda lá esperando. Devia ter uma romaria de
quadro que ele era um cabra importante. Ele era importante mesmo. Ele tentou fazer isso com Eliseu. Ele foi lá na casa do Eliseu. Então ele imaginava que Eliseu numa pose especial. Ele chegava e Eliseu: ó Deus Altíssimo, retire a lepra deste homem importante. Ele imaginou chegando na casa de Eliseu todo arrumadinho, aprumadinho, na porta: pode entrar, senhor Naamã, é uma honra ter o senhor debaixo do meu teto. Ele já imaginou a cena. Ele já pensou assim. Ele imaginava Eliseu naquela pose e fazendo aquela coreografia, orando por ele, estendendo as mãos e curando. Afinal, o que Eliseu fez? Eliseu mandou um criado: olha, ô fulano, tu vai lá fora e diz para o Naamã, aquele grandão, que é para ele ir lá no rio, um rio imundo, e se banhar 7 vezes. Ah, mas Naamã ficou irado. Como assim? Eu dou a honra para esse profetinha de nada, de chegar na porta da casa dele para pedir para ele me curar, ao invés dele abrir as portas e dizer: ei, que bênção, olha quem está aqui. Ele manda um servo mandar eu mergulhar 7 vezes no Jordão, que eu seria curado. Vemos então a reação de Naamã. Olha o que ele disse. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre um lugar, botar em cima da lepra, das bicheiras do cara todinho, né? O profeta tem que ser assim: pega a mão limpinha do profeta, pega e bota em cima da bicheira. Outra coisa, se fosse um pobre não, mas a minha bicheira é a bicheira de Naamã, não é de qualquer um. Então é isso que as pessoas querem, não é? Deus age, devemos obedecer e esperar Deus agir, e não pegar Deus como um santinho. Olha, Deus, você faz assim. Vimos também pelas palavras: eu trato de curar, que eu não estou aguentando mais não. Porém, Jesus não tem necessidade de se apressar para fazer alguma coisa, pois para ele nada é impossível e nunca é tarde demais. Quando alguém pede algo a Jesus, ele não fecha, por assim dizer, o seu gabinete ou consultório, dizendo aos outros: olha, meus senhores, a Mara está pedindo, então eu vou fechar tudo, eu vou atender aquela criatura porque ela é pastora, então eu vou fechar tudo aqui. Primeiro eu vou atender minha serva, depois eu vou atender os outros. De jeito nenhum, não tem isso não. Eu não posso atender mais ninguém porque tem que correr até a casa do fulano ou de alguém importante. Jesus é o Senhor do tempo. Ele vai calmamente atendendo este, aquele ou outro, e no tempo exato também nos atenderá. A Bíblia diz assim, olha, eu tenho uma mensagem sobre esse versículo: chegai-vos, pois, com paciência ao trono da graça. Em outras versões falam de forma diferente, mas você tem que chegar com paciência ao trono da graça. Chega a Deus: Senhor, eu te apresento isso aqui. Não é ficar todo dia: ai, pastora, Deus não me respondeu ainda. Você acredita que eu ainda estou nessa luta? Jesus ia com Jairo. De repente, entra a mulher do fluxo de sangue. Lá ia Jesus com Jairo, Jairo todo contente: eita, é agora. Eu pedi, o homem disse sim, é agora. Vambora, Jesus, vambora, vamos embora. Aí entra a mulher do fluxo de sangue. Deus do céu, minha filha morrendo, e Jesus ainda para atender essa mulher. Ele vai chegar atrasado. Eu imagino a cabeça de Jairo. Quase que ele deve ter cutucado: mas Jesus, não para não. Essa mulher não está morrendo não. Deixa essa mulher se esvaindo de sangue aí. Vamos embora daqui. Vamos embora que minha filha está morrendo. Vamos embora. Mas Jesus, que vê tudo, que sabe de tudo, olhou dentro do coração de Jairo. Ele sonda e conhece, como diz o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Jesus não queria ir lá para curar enfermo. Ele queria ir lá para ressuscitar morto. Jesus chega no tempo dele. Não é para resolver o problema, é para fazer o impossível, é para abalar as estruturas, é para sacudir o mundo, mas sobretudo é para mudar a tua vida. Enquanto você faz aquela listinha
listinha de coisinhas que vão tornar a tua vidinha melhor. Deus tem um plano muito melhor para a sua vida, para mudar a tua sorte de uma vez por todas, para nunca mais você precisar fazer listinha pessoal. Você acha que eu tenho alguma listinha pessoal? Jesus, conserta a cadeira lá de casa, me dá um cargo, não deixa aqui quebrar. Jesus, cura minha mãe. Jesus, ó, não tem não, irmãos. A Bíblia diz para você buscar primeiro o... E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que Ele vai fazer. Eu sei. Eu sei. Eu me gasto, eu oro, eu clamo, eu choro pela igreja. Agora pelo café. Mas para as minhas coisinhas pessoais, não, Deus vai fazer. Eu sei que eu não vou acordar amanhã de manhã sem ter o que comer na mesa. Eu sei que amanhã eu não vou acordar sem ter o que vestir. Eu sei que eu vou sair e vou ter combustível para botar no meu carro. Eu sei. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não preciso me preocupar. Ele disse, olha, por que vos inquieteis? Olha Salomão em toda a sua glória. Olhai os lírios do campo. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então a gente não precisa se preocupar com ninharia. Busca primeiro o reino e depois Ele acrescenta tudo mais que você precisa. Não era para resolver um problema. Jesus não queria curar o enfermo. É para fazer o impossível que Deus quer na sua vida.